são forças de destruição em grande escala, que nos inspiram medo e fascinação. Mas apenas uns poucos se atrevem a chegar perto delas, buscando respostas e salvando vidas. Estas forças atacam com uma velocidade estonteante, com uma fúria cega e sem aviso. As planícies férteis do meio-oeste norte-americano, belas, tranquilas, são o coração do continente. Mas a cada primavera e a cada verão, esta tranquilidade é destruída. Sem nenhum aviso, o céu escurece e se agita, desencadeando violentas tempestades e os ventos mais destruidores do nosso planeta. Os tornados podem acontecer em qualquer parte dos Estados Unidos e em dezenas de países no mundo inteiro. Mas aqui, no meio-oeste, eles acontecem com terrível regularidade. É por isto que esta região é conhecida como a Alameda dos Tornados. A maior parte das pessoas teme os tornados, mas algumas vivem à procura deles. Em Norman, Oklahoma, no Laboratório Nacional de Fortes Tempestades, cientistas pesquisam a misteriosa alquimia que dá origem aos tornados. Como parte de um projeto chamado Vortex, será posto em ação um radar portátil tipo Doppler, capaz de observar o âmago da tempestade. O radar precisa ser levado para o mais perto possível do alvo. Assim, a equipe do Vortex tem que penetrar na zona de perigo. Sua missão é crítica. Os cientistas ainda mal começaram a compreender seu objeto de pesquisa. Para salvar vidas humanas, eles têm que prever quando os tornados irão se formar e onde. Setting up a dual Doppler type deployment on Highway 60, southwest of Higgins. We copy. Estamos tentando entender como se formam os tornados. Procuramos examinar o início da formação de um deles para saber de onde vem. Será que eles se formam perto do chão ou num ponto mais alto da tempestade e descem? De posse destas informações, podemos vir a determinar que condições geram os tornados. É impressionante como sabemos pouco sobre a formação dos tornados. O que estamos tentando fazer é ampliar o nosso tempo de previsão e diminuir o número de alarmes falsos. Achamos que se pudermos dar às pessoas uma margem de tempo de cerca de 20 a 30 minutos, elas poderão tomar suas precauções. A equipe do Vortex tem que tomar suas próprias precauções. Seu equipamento é sofisticado, mas também é muito frágil. Lá adiante está havendo uma precipitação muito forte e também pode haver granizo. Se houver, não sabemos de que tamanho é e não podemos correr o risco de uma pedra atingir a antena. A supercélula está com alguma rotação. Parece que vem vindo em nossa direção e está agora a uns 60 quilômetros. Mas talvez tenhamos que fugir daqui depressa. Com uma forte tempestade se aproximando e com a possibilidade de haver granizo, a situação pode se complicar muito depressa. Temos que ir embora, certo? Vamos soltar agora mesmo. Venham. A equipe já recolheu dados preciosos sobre a tempestade, mas agora está na hora de ir para um lugar mais seguro. Um tornado pode estar se aproximando. O granizo serve como um aviso. E agora ele começa a cair. Mesmo que uma tempestade não venha a produzir um tornado, ela pode assumir esta forma perigosa.
Quando gotas de chuva comum são levadas para muito alto pelas correntes de ar ascendentes, elas podem se congelar formando pedrinhas de gelo do tamanho de uma laranja, antes de cair sobre a terra num bombardeio cerrado. Para alguns é apenas uma novidade, uma estranha tempestade de gelo no meio do verão. Mas quando cada um desses projéteis chega a pesar meio quilo e cai sobre a Terra a uma velocidade de 120 km por hora, uma tempestade de granizo pode se transformar em ameaça. O granizo por si só já seria bastante destrutivo, mas ele pode também ser um sinal de que um tornado está se formando. Este é um fato comum para quem vive aqui na Alameda dos Tornados. E quando um tornado se aproxima, só existe uma defesa contra ele: a fuga. Depressa! Todos para o abrigo! Depressa! Vamos para o abrigo! Desçam as escadas! Na escola elementar de Ouachita, em Oklahoma, a rotina é quebrada por um alarme de tornado. Quando soam as sirenes, as crianças correm para o abrigo subterrâneo. É a rota de fuga mais tradicional e ainda mais eficaz. Muito bem. Esperem aqui até soar o sinal de que está tudo bem. Eles são muito bons nisso. A maioria deles pratica em casa. Vocês têm algum lugar perto de casa para onde ir se houver mau tempo? Para a casa do vizinho ou para o porão? Isso, muito bem. Eles já sabem para onde ir numa emergência desse tipo e não vão ser pegos desprevenidos. Ao longo da Alameda dos Tornados, as casas têm abrigos subterrâneos contra tempestades. São pouco mais que um buraco no chão, mas se protegem uma pessoa dos destroços arremessados pelo vento, podem salvar sua vida. Uma pesada porta de aço geralmente pode bloquear os ventos. Os tornados raramente duram mais do que uns poucos minutos, portanto não é preciso guardar muitas coisas no abrigo: água mineral, um rádio para saber quando a tempestade acabou e alguma maneira de se locomover na escuridão. Coisas básicas, mas quando um tornado varre as planícies, um abrigo no porão pode ser a garantia de sobrevivência. Foi o que aconteceu com a família Crockett de McLean, Texas. Bem, era aqui que ficava a nossa casa. Nós a perdemos pela segunda vez neste mesmo local. Só restou isto. Vimos o tornado chegar. Veja aquelas árvores lá adiante. A casa ficava ali. Pensávamos que ele iria se afastar, mas não. Veio direto sobre nós. Bem daquela direção. Trancamos a porta e eu fiquei tentando segurá-la. Parecia que o vento ia arrancar a porta, mas acabou arrancando a casa inteira. Era um rugido muito forte. Ouvimos barulho de vidros se quebrando e de ventos muito fortes. E começamos a rezar. Não podíamos respirar, a pressão era muito grande. Parecia que nossos ouvidos iam estourar. Pensei que a gente fosse morrer. Não é tanto pela casa, mas por todas as pequenas coisas que a gente acumula a vida inteira. As lembranças de família. Tudo isso se perdeu. É triste. Mas não pensamos em nos mudar. Vamos construir outra casa aqui mesmo. Este é o nosso lar, onde vivemos a vida inteira e onde nossos filhos foram criados. O tornado que destruiu a casa dos Crockett em junho de 1995 foi apenas um dos muitos que assolaram a área em redor de McLean naquele dia. Este aqui foi registrado em vídeo por outra testemunha ocular. Ao contrário dos Crockett, ele tinha saído de casa justamente à procura de um tornado. Ele é um caçador de tempestades chamado Tim Marshall. A princípio ficamos quase hipnotizados. Queríamos saber em que direção ele estava indo, mas ficava maior e maior a cada instante. E eu pensei, será que o tornado está apenas crescendo ou está vindo sobre nós? Bem, ele estava vindo sobre nós. Então ficamos olhando para ele e ele olhando para nós, e de repente ele deu um bote em nossa direção e nós fugimos a toda velocidade. O mundo parecia estar girando e o céu girando sobre nossas cabeças. Nesse instante, de caçadores, viramos caça. Tive a sensação de que o tornado era uma criatura viva. Parecia saber que estávamos ali. Se não tivéssemos fugido, ele teria nos alcançado.
Tim e seu parceiro Carson Yates fazem parte de um exército de caçadores de tempestades que invadem a Alameda dos Tornados toda a primavera. Seu fogão é equipado com a última palavra em tecnologia para acompanhar tornados. Mas para Tim, um meteorologista experiente, a melhor forma de observação é a olho nu. O céu é um livro aberto para mim. Lemos este livro todos os dias. Agora mesmo ele me diz uma porção de coisas. O clima está quente, mormacento, temos ventos soprando do sul. Essas nuvens são combustível para as tempestades de amanhã à tarde. Prever a formação de um tornado requer conhecimento e experiência, além de um pouco de sorte. O que está acontecendo agora é que existe uma coberta de ar seco sustentando o resto. E quando ela estourar, a nossa supercélula vai se formar. Temos uma grande torre se erguendo agora mesmo, e também posso avistar uma nuvem em forma de bigorna ali. Estamos num ângulo de onde podemos interceptar parte de uma tempestade onde os tornados se formam. É como se a chuva e a umidade fizessem com que esta parte se estreitasse. Os tornados podem se formar a qualquer tempo, mas o fim da primavera e o começo do verão são a alta estação para esse tipo de fenômeno. É quando a Alameda dos Tornados se transforma na zona mais propícia para acidentes climáticos. E isto se dá pelo choque de elementos opostos. O ar seco e frio que sopra do oeste se encontra com o ar quente e úmido que vem do Golfo do México. O ar aquecido sobe e forma uma gigantesca tempestade chamada supercélula. Na parte mais baixa da tempestade, ventos fortes encontram ventos mais fracos, criando um tubo de ar giratório. Se o tubo de ar é suspenso por uma corrente de ar ascendente e fica na vertical, nasce o tornado. Alerta, tornado. Alerta, tornado. Alerta, tornado. Vamos lá! Tempestades à vista, temos agora uma bem a noroeste, uma corrente ascendente muito forte, muito definida e a chuva bem atrás. Caçadores de tempestades são apenas parte de uma enorme rede de pesquisadores que ajuda a salvar muitas vidas. Com o radar Doppler, a população agora pode receber um alerta cerca de 20 minutos antes da chegada do tornado, e esta é uma margem crítica de segurança. Ainda assim, a emoção da caça perdura. Aviso, estamos ao sul da rodovia 281. Estamos na rodovia 281. Eles sabem que foi dado um alarme de tornado? Não, tá fazendo sol por lá. A bigorna veio por cima de nossas cabeças. Há uma torre, deve estar a noroeste. Talvez seja um tornado. Ainda é cedo para dizer. Alguma coisa ali está baixando. Ainda não dá para confirmar. Hoje em dia, os tornados podem ser detectados assim que se formam, mas no passado, eles atacavam sem o menor aviso e deixavam um rastro de tragédia. O ciclone gigantesco que arrasou o centro de Waco, no Texas, em 1953, matou 114 pessoas e destruiu a maior parte da cidade. O grande tornado de Dallas, em 1957. Este foi o primeiro grande tornado a ser registrado em filme. Apesar da frequência com que os tornados acontecem, poucas pessoas conseguiram olhar um deles de perto e sobreviver. Por incrível que pareça, um homem já se viu no interior do redemoinho de um tornado e viveu para contar a história. Sua viúva recorda aquele dia de maio de 1948. Tinha sido um dia com muita ventania, o vento soprando forte do sul. E aí começou a escurecer. Meu marido disse que ia acontecer um tornado. Ele ficou no gramado com a câmera e caíam granizos enormes do tamanho de laranjas. Ele estava vindo para o aposento dos fundos onde nós estávamos. Então foi derrubado por uma pedra de gelo. Ele ficou caído de costas e de repente a casa tinha sumido. Ele estava olhando justamente no olho do tornado. A visão de Hall ganha vida em suas próprias palavras. Alguma coisa estava descendo lá do alto. Era a parte inferior do funil. Eu estava olhando para dentro dela. O funil se estendia por uns 300 metros para o alto e serpenteava, se inclinava.
No interior dele havia uma espécie de nuvem brilhante que brilhava com uma luz fluorescente. Milagrosamente, Roy Hall e sua família sobreviveram ao seu encontro com um tornado. Sem dúvida, muitos pesquisadores como Tim Marshall gostariam de ver aquilo que Roy Hall viu. Mas a maioria deles faz suas observações a uma distância prudente. O tornado está em ação. Vocês tiveram sorte, rapazes. Muita sorte. É tornado do Kansas. That's a Kansas tornado for you. Uma enorme tempestade como esta pode desencadear muitos tornados. Portanto, a caçada ainda não terminou. Eles continuarão em ação até depois de anoitecer. Talvez a gente não possa ir muito longe. A Mãe Natureza está nos dizendo que não podemos ir além deste ponto. Quando eles chegam em Arkansas City, no Kansas, escutam um som que lhes dá calafrios. É o gemido de uma sirene e um alarme contra tornados que eles conhecem muito bem. Talvez a caça tenha vindo em busca dos caçadores. Mais de 20 tornados tocaram o chão naquela noite, e muitos habitantes locais perderam casas e propriedades devido à fúria dos ventos. Por sorte, não houve vítimas fatais. Os tornados passaram ao largo de Arkansas City, mas na manhã seguinte, Tim foi olhar os estragos na região circunvizinha. Bem, aqui temos uma casa destruída. O tornado levou o estábulo ali, jogou a cobertura de metal do outro lado da estrada. Vejam a quantidade de destroços. Esses destroços podem voar por muitos quilômetros. São eles que matam mais gente durante os tornados. Na verdade, 70% das vítimas dos tornados são pessoas atingidas por destroços. Com a estação das tempestades no seu ponto máximo, não há tempo a perder. Um novo tornado pode estar começando a se formar logo adiante. Temos um funil aqui. Carson, temos que chegar mais perto. Vamos lá. A principal coisa que aprendemos é que a nossa mãe natureza é muito caprichosa. E a regra número 1 é, não existem regras. Eu gostaria que os tornados pudessem acontecer sem causar prejuízos a ninguém. Mas a realidade, na maioria dos casos, se parece com um pesadelo. A 750 quilômetros das planícies do Texas, perto da cidadezinha de Jarrell, um monstro está ganhando vida. Mesmo do espaço exterior, é uma visão que amedronta. Como muitos tornados, ele começa como um funil muito estreito, que vai se alargando e se encorpando até ficar gigantesco. Os tornados são medidos numa escala baseada na velocidade do vento e em seu poder de destruição. O tornado que atingiu Jarrell situava-se quase no topo da escala, grau F5, com ventos de mais de 300 km por hora. Em algumas partes da cidade, a devastação foi total. Muitos habitantes foram avisados com alguns minutos de antecedência, mas não tinham para onde ir. Suas casas foram construídas sobre lajes de concreto, sem porões onde pudessem se esconder. O vento simplesmente varreu suas casas da face da terra. Aqueles que sobrevivem à fúria da tempestade nunca se esquecem. Havia uma grande nuvem negra girando e muitos destroços voando pelo ar. E fora isso, muito vento, chuva e granizo. Eu acho que nós tivemos muita sorte por escapar vivos. Eu nunca vi nada tão arrasador em toda a minha vida. Eu nunca vou esquecer. As famílias aqui foram seriamente afetadas. Vão precisar de ajuda. Não poderiam estar numa situação pior. Este é o pior tipo de catástrofe. Não houve apenas grande prejuízo material, como acontece em muitos casos, mas muitas pessoas perderam membros da família e estão com outros parentes feridos. Ainda estamos dando uma busca, mas é uma área muito grande, com muito espaço a ser vasculhado.
No abrigo da Cruz Vermelha, um quadro de aviso se transforma em um elo fundamental entre as pessoas. Para muitas delas, é a única maneira de entrar em contato com seus entes queridos, ou descobrir se eles ainda vivem. A igreja local também serve como centro de trocas de informações. Estive aqui procurando amigos meus que vivem nesta área. Vim aqui de manhã e estou voltando agora para saber se eles estão bem. Alguns sobreviventes vão ter que esperar dias até poder confirmar ou não suas dúvidas, enquanto equipes de socorro trabalham entre os destroços. Enquanto isso, para outras pessoas, a espera já acabou. Eles estão na lista de sobreviventes. É bom saber disso. Como eu disse, chequei a lista pela primeira vez às 8 da manhã e eles não estavam lá. Fiquei o dia inteiro esperando uma confirmação e é bom saber que eles estão ok. O total de mortos em Jarrell ficou em 27 pessoas. Foi o tornado mais mortífero ocorrido este ano. Para aumentar a tragédia, esta é a segunda vez em menos de 10 anos que Jarrell foi violentamente atingida por um tornado. E todos têm certeza de que outros tornados se seguirão, porque isto faz parte da vida de quem mora na Alameda dos Tornados.